Livro O Maravilhoso Nome de Jesus, de E.W. Kenyon. Capítulo 5. Em meu nome vocês expulsarão demônios. A maior parte dos leitores deste livro sabe como se encontra sua situação financeira. Se você é fazendeiro, conhece praticamente cada metro da terra relacionado em sua escritura. Se você é o dono de uma propriedade na cidade ou se você aluga uma, você conhece todas as suas dependências. Neste nosso mundo ávido, tentamos usar todas as nossas propriedades, mas no mundo espiritual, são poucos aqueles que dentre nós que realmente conhecem, possuem ou gozam daquilo que está relacionado em nossa escritura. A vida espiritual é tão pouco compreendida por até mesmo os mais sábios dentre nós. Você se lembra do que Jesus disse quando deixou os discípulos? Em meu nome vocês expulsarão demônios. E você se lembra de que uma grande parte do seu ministério estava cheia de combates com as hostes invisíveis da escuridão? Alguém pensaria naturalmente, lendo nossa literatura religiosa moderna e ouvindo o sermão do pregador comum, que os demônios deixaram de existir ou que se agruparam nas favelas da cidade e estão passando seu tempo todo entre os estratos mais baixos da humanidade. Anos atrás, fui levado a estudar sobre o assunto. Descobri que as Escrituras ensinavam bastante sobre os demônios, seus hábitos, influência e poder sobre os homens. Quando Paulo estava escrevendo à igreja de Éfeso, ele lhes disse que o combate deles não era contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Escrevendo aos Colossenses, ele disse: Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Note que a palavra esforçar literalmente significa lutar, brigar, combater. Com quem ele estava lutando? Com quem estava agonizando? Certamente não com o Pai, pois o eterno propósito do Pai é de abençoar os homens. Sabemos que a oração não pode mudar o propósito de Deus, no sentido ordinário da palavra. A oração pode acelerar a Deus, ou estimulá-lo a vir ao nosso socorro, ou atrair sua cooperação, simpatia e ajuda no tempo de necessidade. Mas, ao longo da revelação, transpira aqui e ali o fato de que uma força oculta está inteligentemente fazendo guerra contra o propósito de Deus. Em meu próprio ministério, por anos, encontrei muitas dificuldades que talvez todo pregador ou evangelista encontre, com certos tipos de pessoas que estão sempre tentando, mas nunca parecem ficar firmes em Deus. Elas estão sempre se levantando para receber oração, mas nunca parecem ficar mais perto do que isso. Outra classe de pessoa realmente parece conseguir a luz, mas elas estão presas por algum poder invisível. Estas pessoas naturalmente me causaram muitos problemas. Eu me perguntava como poderia ajudá-las. E um dia fui estranhamente guiado, além de mim mesmo, para ordenar a esse poder invisível que fosse quebrado sobre uma pessoa que ele estava prendendo. Orei no nome de Jesus. Gritei: no nome de Jesus, ordeno que seu poder seja quebrado sobre esta vida. Instantaneamente a pessoa foi liberta e fiquei surpreso acerca do efeito desse nome. Um estranho temor veio sobre mim porque eu pude exercer pela simples ordem no nome de Jesus este poder maravilhoso e, desde esse tempo, tenho visto muitos resultados surpreendentes em cultos de avivamento através do uso do nome de Jesus. Descobri que a razão pela qual muitos homens não aceitavam Jesus como seu Salvador
era porque estavam presos pelo poder de demônios. As pessoas estão famintas, querem libertação do pecado, anseiam pela vida eterna, mas são incapazes, muitas delas, de quebrar as amarras que as estão prendendo. Centenas de pessoas me disseram: não consigo me tornar um crente. Quero, mas alguma coisa me impede. Simplesmente impus minha mão sobre o seu ombro, dizendo: em nome de Jesus de Nazaré, ordeno ao poder que o prende que seja quebrado. Agora, no seu poderoso nome, levante-se sobre os seus pés. Em meio a lágrimas de alegria dessa pessoa, os demônios obedeceram. Orei com homens que eram presos por maus hábitos, cigarros, bebidas, lascívia, e no mesmo poderoso nome, eu os vi ficando libertos, geralmente instantaneamente. Descobri crentes que eram incapazes de testemunhar ou dirigir oração em reuniões públicas, que sentiam suas bocas fechadas, ao passo que seus corações clamavam por liberdade. Raramente encontrei um caso de alguém por quem eu tenha orado no nome, em quem eu tenha ordenado que o poder maligno fosse quebrado, que não tivesse uma imediata libertação. Na cura divina, vi alguns casos que comoveriam um país se tivessem conhecimento deles. Uma mulher que era quase cega foi curada pelo poder do nome de Jesus, de forma que hoje ela pode ler sem óculos. Alguns foram curados de doenças cardíacas e de várias outras enfermidades. Em muitos desses casos, era muito difícil eles receberem suas curas. Orei por eles várias vezes e descobri que a dificuldade estava no fato de que as pessoas estavam presas pelo poder de demônios. Elas foram libertas quando eu disse: no nome de Jesus, demônios, deixem este corpo. Não posso conceber como uma obra bem-sucedida possa ser feita hoje em dia, ou como os crentes possam ocupar um lugar de vitória contínua, a não ser que saibam que a origem de seu perigo se encontra no poder demoníaco e que o poder para vencê-lo está no nome de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Quanto mais rapidamente conhecermos que o próprio ar ao nosso redor está infestado de forças hostis que estão tentando destruir nossa comunhão com o Pai e nos privar de nossa utilidade no serviço do nosso Senhor, melhor será para nós. 3 coisas são necessárias para orar e receber a libertação e a vitória sobre os demônios. A primeira é que precisamos ser filhos de Deus. A segunda é que precisamos não ter pecados não confessados no coração, pois se o tivermos, os demônios rirão de nossas orações. A terceira é que precisamos conhecer o poder do nome de Jesus e saber como usá-lo. Leia o livro de Atos cuidadosamente e note como os discípulos usavam o nome. Leitor, se sua própria vida tem estado derrotada e cercada pelo poder do adversário, levante-se nesse todo-poderoso nome de Jesus, arremesse-o contra o inimigo, receba a sua libertação, vá e faça com que os outros sejam libertos. No seu nome. O que a expressão no seu nome quer dizer? Sabemos que a expressão em Cristo, como usada cerca de 130 vezes no Novo Testamento, nos mostra qual é a posição do crente, sua posição legal, seu lugar na família e nos propósitos ou num programa de Deus. Quando Jesus deu à igreja primitiva o direito de usar seu nome, esse direito significava que eles deveriam representá-lo. Eles estavam agindo em seu lugar e, quando oravam no nome do Senhor Jesus, era como se o próprio Jesus estivesse orando. Quero dizer, portanto, que estamos tomando o lugar de Cristo e agindo como representantes de Cristo. Cristo está à destra do Pai. Estamos aqui como seus representantes, não somente coletivamente, mas individualmente também. Quando oramos no nome de Jesus, estamos assumindo o lugar do Cristo ausente. Estamos usando o seu nome, usando a sua autoridade para executar a sua vontade na terra. Quando dizemos,
Pai, pedimos isto no nome de Jesus. Estamos orando de forma representativa. Estamos dizendo: Pai, Jesus está aí no alto à tua destra, e Ele nos deu a procuração para executar tua vontade na terra. Assim, olha para esta grande necessidade. Nós te pedimos, no nome dele, que a satisfaças. Essa necessidade pode ser em relação às finanças, pode ser para obter poder no ministério, para a salvação de almas, para a cura de um enfermo. Assim, assumimos o lugar de Jesus e usamos o nome dele como se o próprio estivesse aqui. A única diferença é que, em vez de Cristo estar fazendo estas coisas, estamos fazendo-as em seu lugar, conforme Ele mandou. Ele nos deu a mesma autoridade que tinha quando estava aqui, e a posição do crente em Cristo o coloca na mesma posição diante do Pai que Cristo tinha quando estava aqui. Este uso ilimitado do nome de Jesus nos revela a confiança implícita que o Pai tem na igreja. Isto já é por si mesmo um desafio. A simplicidade com que Pedro usou o nome de Jesus no livro de Atos nos compele a crer que Pedro sabia que estava agindo em lugar de Jesus com a mesma autoridade que ele tinha. Você notará que ele não parou nem mesmo para orar por um enfermo. Tudo o que Pedro fez foi dizer: no nome de Jesus, levanta-te e anda. Não há nenhum indício de que ele tenha tentado exercer o que chamamos de fé. A fé estava reduzida como a um simples empreendimento na igreja primitiva. Eles lembravam do que o mestre disse, e o que ele disse era verdade. Ele disse: qualquer coisa que pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vou-la darei. Eles não questionaram sobre isso, não se preocuparam com isso, não pararam para analisar o que ele queria dizer. Tudo o que fazia era agir sobre as palavras de Jesus. Eles não compreendiam tudo o que Paulo nos havia de revelar depois, em Romanos, Gálatas e Efésios, mas sabia que Jesus lhe tinha dado o direito de usar esse nome, e se apossaram desse direito com a simplicidade de uma criança. Parece-me que isso é o que precisamos fazer hoje em dia. Em meu nome, vocês expulsarão demônios. Em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso foi dado aos crentes, e nós somos crentes. Qualquer coisa que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos dará. É uma declaração que é simples, o suficiente para qualquer um entender. Nós fomos batizados nesse nome, publicamente e espiritualmente, fomos colocados em Cristo pelo novo nascimento, de forma que estamos agora na videira como um dos ramos, e a videira é Cristo. Estamos em Cristo e, estando em Cristo, temos o direito de usar o seu nome. E assim, nesse nome, agimos de forma representativa e legal. Isto glorifica ao Pai, exalta Jesus e responde à necessidade da humanidade. Eis aqui o poder sobrenatural que está disponível para todo crente. Não é uma questão de educação ou de ordenação, mas meramente uma questão de aprender qual é minha verdadeira posição em Cristo e ali usar o poder que foi legalmente dado a mim e a todo crente. Oh, que maravilha é a graça de Deus!